graça e a paz do Senhor. Eu sou o Alexandre da Márcia. E eu sou a Márcia do Alexandre. Nós estamos aqui por um direcionamento de Deus através do Ministério de Casais do Ministério Cristão Gileade a todos os casais cristãos da nossa igreja e também a todos aqueles cristãos ou não que nos assistirão posteriormente. Daremos continuidade à série de 4 vídeos com um resumo do livro Casamento Curado, de autoria do pastor Douglas Gonçalves. Este livro mostra de maneira bastante simples, mas ao mesmo tempo profunda e objetiva, como um casamento cristão que deseja manter-se fiel aos ensinamentos bíblicos pode enfrentar e vencer as mudanças múltiplas e desestruturantes impostas pelo mundo secular e os efeitos da pós-modernidade sobre o casamento cristão. Se você ou você e seu cônjuge ainda não assistiram ao primeiro vídeo desse resumo abordando o casamento obeso, não deixe de acessar o canal do Ministério Cristão Gileade no YouTube e lá terão acesso a este e todos os vídeos da série Casamento Curado. Este é o segundo vídeo da série. Se vocês estão com a gente e estão nos acompanhando, é porque entenderam que os nossos casamentos precisam ser curados. Vamos lá? Bem? As famílias do século XXI estão feridas e os valores relativizados se infiltraram na corrente sanguínea dos nossos lares e muitos irmãos cristãos, ou não, se encontram doentes. Há um vale quase intransponível entre aquilo que Deus deseja para nós e aquilo que temos disponível ao nosso redor. Força da cultura que pressiona para ser entronizada em nosso coração, na nossa família, nos nossos casamentos e comportamentos. Se quisermos preservar o nosso casamento e a nossa saúde familiar, não há receita mágica nem instantânea. É preciso olhar para a palavra de Deus e para a direção que ela nos aponta. Muitos problemas, infelizmente, que atingem os relacionamentos entre marido e esposa não vêm de alguma natureza somente. Talvez vocês não tenham um casamento obeso, mas podem estar sofrendo por uma segunda patologia. Então vamos imaginar o seguinte exemplo de casal. Ele é tímido, fala pouco, trabalha muito e não é muito bom em relacionamentos. Ela é expansiva, dona de casa, econômica, empreendedora, vende cosméticos como representante de uma companhia de maquiagem famosa, fala bem e sabe o que quer. Econômica quer dizer no dicionário administradora ou governante de uma residência ou de uma instituição privada ou pública. Ela sempre desejou que seu marido fosse mais envolvido com o reino de Deus, que fosse mais participativo na igreja e mais presente nos problemas cotidianos da casa. Porém, não teve sucesso em sua empreitada, até pela característica do seu marido. Certo dia, num culto de oração, esse casal chega e se assenta na última fileira da igreja, a pedido dele, que se sentia mais seguro mantendo aquela distância dos presentes. Alguns minutos depois, ela cochicha no ouvido dele alguma coisa e ele balança a cabeça negativamente. Nitidamente transtornada, ela pega sua bolsa, levanta-se e se senta 4 fileiras à frente, fazendo parte do grupo de pessoas que lá estavam. Ele, o marido, fica atrás lá literalmente sozinho. Sua esposa não entende por que ele não se envolve mais na igreja, mas não por ter seu intento alcançado, escolhe desonrá-lo publicamente. Esse é um exemplo bem gráfico. O corpo não espera pela cabeça, mas deseja comandar. Se não for do jeito dela, no tempo dela, no lugar que ela considera conveniente, ela irá sozinha, trabalhará sozinha e depois se lamentará desprezando a liderança da casa, murmurando do cabeça e se entristecendo, porque seu marido não é como os outros. Uma esposa que pensa e age dessa forma enquadra e demonstra que seu casamento, segundo o autor, apresenta o mal de Parkinson matrimonial. Como dissemos antes, nós, o casal, precisamos nos manter fiéis aos ensinamentos bíblicos para enfrentar e vencer as mudanças múltiplas e desestruturantes impostas pelo mundo secular e os efeitos da pós-modernidade sobre o casamento cristão. E por causa do efeito desse impacto, os casamentos cristãos apresentam este diagnóstico como resultado indireto da onda feminista imposta pelo mundo secular. Mas isso não significa e nem significará
que isso seja responsabilidade exclusiva das esposas. Afinal de contas, todo lar precisa de ter um homem, e estes têm apresentadas por Deus as suas responsabilidades na boa condução das suas famílias. Com a tipificação bíblica apresentada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, diz que as esposas são corpo cujo cabeça é o marido. E essas esposas que não permitem, aceitam ou mesmo não compartilham dessa visão, caracterizam seu casamento como um matrimônio com o mal de Parkinson. Na prática, temos alguns exemplos de esposas que fazem coisas sem consultar o marido. Esposas que compram coisas, sapatos, bolsas, acessórios, lingeries, tupperwares, etc., sem consultar o marido. E algumas ainda dizem para o vendedor: olha, o meu marido não pode saber disso. Esposas que fazem compras no cartão de crédito sem consultar o marido, se terão provisão para pagar a fatura ou simplesmente porque utilizaram no ato da compra um ato terapêutico para si mesma ou contra o esposo. Esposas que fazem empréstimos bancários e não avisam para os seus maridos. Algumas fazem compromissos com curso de línguas, academias e só comunicam aos maridos após terem assinado os contratos, tudo feito às escondidas. Aos poucos, elas minam seu próprio matrimônio, além de muitas vezes minarem as finanças de ambos e da própria família. O mal de Parkinson matrimonial ocorre quando seus maridos não têm liderança, ou mesmo firmeza necessária, porque não farão, ou mesmo porque não farão nada, absolutamente nada, contra a atitude dela. Aqui não se trata da falta de liderança ou da iniciativa dos maridos. A questão aqui é que a esposa não quer seguir os princípios bíblicos da vivência do casamento. Viver um casamento como o Senhor desenhou para que funcione bem, porque Deus tem compromisso com sua palavra e todos os casamentos funcionarão bem se aplicarmos esses princípios na rotina do nosso dia a dia. Quando vivemos aquilo que a palavra de Deus ensina, podemos crer que Ele, Deus, garante as promessas feitas para o nosso lar. Há esposas que pensam que seus maridos não têm condições de tomar conta das finanças da casa. Elas pensam que se deixarem isso nas mãos dos seus maridos, o casal não terá nada no final do mês. Nós, esposas, precisamos entender que a bênção não está na capacidade do marido em gerenciar os bens e recursos financeiros do lar. A bênção está no princípio da submissão, um princípio bíblico encontrado em Efésios, capítulo 5, versículo 23, que diz: abre aspas, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio o próprio Salvador do corpo. Fecha aspas. Agora, vamos para a história do princípio de tudo. Quem era o líder de Adão? O próprio Deus. Ele descia todos os dias no jardim para falar com Adão, mas parece que alguma coisa deu errado em algum ponto, não é? Por que houve o problema da queda? A resposta é simples: insubmissão. Alguém decidiu que não precisava mais consultar a Deus nem ao marido, e que para saber o bem e o mal era necessário agir independentemente do cabeça. Mal de Parkinson no Éden. A doença da independência e da insubmissão atacou Eva. Agora vamos para outro caso que envolve também a submissão. A história de Ruth. Quem era a líder de Ruth? Noemi, sua sogra. Perceba que no ponto de vista dessa líder, ela, Noemi, não tinha nada para oferecer. Estava falida, abatida, deprimida e perplexa. Porém, Ruth a amou de tal modo que escolheu ficar ao seu lado. Esses pontos devem ser observados: amor e fidelidade. O resultado é a submissão que independe do desempenho do líder. Se vocês conhecem a história dessas mulheres valentes, verão que a obediência e a submissão de Ruth para com a sua sogra as levaram ao caminho de honra. Deus as honrou. Deus deu a Ruth um novo marido e as incluiu na genealogia de Jesus, conforme a palavra de Deus nos apresenta em Ruth, capítulo 3, versículo de 3 a 5, que diz: abre aspas, lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para ele. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés deles e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Fecha aspas. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Fecha aspas.
Etimologicamente, submissão em seu sentido original quer dizer estar debaixo da missão de outra pessoa. Cuidado, não podemos confundir etimologia com significado. Na palavra de Deus, ser submisso quer dizer estar debaixo da missão, sendo este o sentido para que essa palavra tinha à época que as escrituras bíblicas foram escritas. E vamos raciocinar juntos. Se o apóstolo Paulo nos apresenta na palavra do Senhor e no livro de Efésios, versículos 29 a 31, se ele diz, abre aspas, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e de seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Fecha aspas. Precisamos perguntar aos maridos cristãos, em seu dia a dia, vocês têm tratado suas esposas como a sua própria carne? Alguém em sã consciência faz mal algum à sua própria carne, traindo, humilhando, coagindo, desrespeitando, magoando, ferindo? No livro de Eclesiastes 4, 9 e 12, a palavra do Senhor diz, abre aspas, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Fecha aspas. Você pode perceber que esse texto, na visão de Deus, demonstra uma relação onde impera um companheirismo entre o casal. O fato é que o uso equivocado do significado de submissão da mulher ao seu esposo tem sido a causa do fim de muitos casamentos cristãos. Isso porque a relação onde um dos cônjuges sempre se anula em prol do outro estará sempre fadada ao fracasso, tendo como resultado um divórcio que mais cedo ou mais tarde poderá acontecer quando a outra parte perceber não ser mais possível num relacionamento que envolva tanta anulação de si mesmo. Infelizmente, o que se vê é que essa submissão tem sido interpretada como se significasse para a mulher que a própria mulher não tivesse opinião própria e muito menos se posicionar frente a ela. Porém, não podemos nos esquecer que Deus nos chama a um relacionamento que envolve renúncia de nosso próprio eu. Mas também devemos ter em mente o fato de que Deus não anula em nós aquilo que nos torna peculiar em nossa individualidade. A conclusão que podemos chegar é que o caráter de Deus deve ser a marca da relação entre marido e mulher. Ou seja, não se trata de uma relação do que manda, quem pode, obedece, quem tem juízo, e sim uma relação de amor em que a submissão da esposa ao seu marido possa encontrar respaldo na certeza de que ele saberá tratá-la como a sua própria carne. Entenderam agora o uso equivocado do termo submissão? Portanto, a bênção de Deus não está na qualidade do líder que uma casa ou lar tem, mas na fidelidade daquele que fez a promessa. Amém? Segundo o autor do livro Casamento Curado, a cura para um casamento doente passa pelo entendimento e aceitação de tudo que o Senhor nosso Deus nos ensina sobre estar sob a missão de outra pessoa, o seu cônjuge. A nós cabe seguir corretamente e disciplinarmente as orientações e a prescrição para que os resultados desejados reflitam de fato a aliança que temos entre nós e o Senhor. Para o mal de Parkinson no casamento, existe remédio, pois aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Vamos então para a palavra de Deus e ali encontraremos o primeiro remédio prescrito, o amor. Decida amar, pois amor não é sentimento. Deus ama de tal forma que ele age, ele trabalha, ele dá. Isso é amar. Na palavra de Deus, o livro de João, capítulo 3, versículo 16, nós temos. Abre aspas, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fecha aspas.
O segundo remédio que o Senhor prescreve encontra-se no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26, que diz, abre aspas, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, fecha aspas. Esse remédio é a palavra de Deus. É necessário haver sujeição, obediência, mas como? A palavra de Deus no livro de Efésios, no seu capítulo, no 5º capítulo, nos versículos 22 e 23, diz, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Fecha aspas. Sujeitar aqui é apoiar, auxiliar em sua missão. Cabeça é analogia para líder. O marido deve liderar. Creia, não há impossível para o nosso Deus. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 19, versículo 26 diz, abre aspas, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, fecha aspas. Esse mistério é grande. A palavra de Deus, o nosso alimento, nos foi deixada para ser digerida, comida, devorada e consumida todos os dias, nas manhãs e à noite. Foi prescrita para ser consumida até a volta de Cristo. Lembre-se que é a palavra de Deus que sustenta a minha e a sua família. Portanto, use-a sem moderação. Deus se envolve nos projetos de quem obedece a sua palavra. E vemos claramente que a bênção acontece por causa da submissão e não pela qualidade do líder. Mulheres, deixem suas preocupações nas mãos de Deus e vivam em obediência ao que a palavra do Senhor ensina, para que Ele, Deus, possa fazer o resto. Deixe que o Senhor transforme seu marido. Ele será grande como cabeça no momento em que você, esposa, confiar verdadeiramente em Deus e, consequentemente, em suas promessas. No próximo vídeo, continuaremos esse resumo com mais um capítulo do livro Casamento Curado, do pastor Douglas Gonçalves. Vemos vocês lá. Até a próxima. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém.